A notícia que mais deixou gente de queixo caído, e também mais confundida, é justamente esta. Arthur, um menino do interior de São Carlos, diz que consegue perceber aura e ler camadas da alma das pessoas, atende quem o procura com a ajuda da família, fala de reencarnação com uma naturalidade desconcertante e, ao mesmo tempo, faz questão de negar com firmeza uma coisa que viralizou o mundo afora. Ele afirma que não é a reencarnação de Allan Kardec. Esse detalhe, sozinho, já muda o ângulo inteiro da conversa, porque tira o foco do rótulo famoso e empurra a discussão para o que realmente importa. Quem é esse garoto, o que ele diz viver, como a família lida com a procura, e por que tanta gente vê nele uma prova de que existe algo além do que os olhos pegam. E já que você está aqui comigo, me acompanhe até o fim desta história. Se inscreve no canal e deixa o like agora, porque isso ajuda demais o vídeo a chegar em mais pessoas, e você não perde os próximos conteúdos que seguem essa linha de mistério, espiritualidade e reflexão. A gente voltou até a comunidade de São Sebastião, na região rural, para conversar de novo com Arthur e com a família, depois de alguns meses em que a procura por atendimentos cresceu como fogo em capim seco. O clima do lugar não tem nada de espetáculo. Estrada, casa simples, gente que trabalha, rotina de interior. Só que, no meio dessa normalidade, existe uma agenda que não para, gente chegando com dor, com perguntas, com esperança e, às vezes, com aquela pressa de quem quer uma solução instantânea para a vida inteira. Quando perguntam sobre o peso disso tudo, Arthur não se coloca como vítima nem como celebridade. Ele fala como quem separa o que é trabalho do que é vida pessoal. Diz que, na prática, quem carrega o lado mais pesado da organização é a mãe, porque é ela quem filtra as pessoas, controla horários, impede que a casa vire uma porta giratória. Ele até comenta, com uma sinceridade que corta o exagero, se atendesse todo mundo que chama, não existiria dia, nem corpo, nem infância. Seria impossível. E é interessante como ele faz uma distinção bem clara entre duas coisas que muita gente mistura: a logística, que cansa, e a energia, que assusta. Sobre energias negativas, ele afirma que purifica, como se aquilo não grudasse nele do jeito que a maioria imagina. Fala de um estoque de energia que não acaba, e isso, para quem assiste de fora, pode soar como fantasia. Mas para quem acredita em espiritualidade, mentorias e amparo invisível, soa como convicção de alguém que se sente protegido. Ele comenta que continua tranquilo, que a escola segue normal, que o dia a dia não virou uma prisão. A chave, segundo ele, está em separar personalidades, separar o menino que estuda do menino que atende. Ele usa até um termo que dá a entender que existe um modo de atuação específico, como se fosse uma função, uma postura, um estado. E é nesse ponto que ele traz uma ideia que aparece várias vezes ao longo da conversa: a noção de mentores. 4. Segundo ele, um ligado à alma, outro ao corpo, outro às emoções e outro às energias. É como se ele descrevesse uma equipe, uma estrutura, um departamento espiritual trabalhando em áreas diferentes, e isso explica porque ele fala em organização e limites, como se houvesse um plano e etapas. Quando o assunto entra naquilo que mais desperta curiosidade em quem assiste, reencarnação e causas que vêm de trás, ele não tenta impressionar com nomes ou títulos. Pelo contrário, ele fala como quem vê repetição de padrões. Diz que muitos problemas que chegam até ele não são só coisas de agora, mas cargas antigas, histórias que a pessoa traz sem saber, dores que se repetem como uma música que ninguém pediu para tocar. Aí ele cita, de forma geral, sem expor ninguém, casos que aparecem com frequência. Dores intensas que vão e voltam, dores constantes, questões ligadas à fertilidade, e também quadros de tristeza profunda. Aqui vale uma observação importante para quem está assistindo: sentir dor, sentir sofrimento emocional, enfrentar depressão ou qualquer condição de saúde exige acompanhamento sério, com profissionais. Espiritualidade pode ser apoio para muita gente, mas não substitui cuidado médico e psicológico quando necessário. Mesmo assim, é exatamente nessa mistura entre fé, esperança e urgência humana que nasce a parte mais delicada: a fila. Tem gente que entende, tem gente que se revolta, tem gente que tenta furar porque acredita que o caso dela é mais grave do que o do outro. Arthur diz que, raramente, abre-se uma exceção quando é algo realmente grave, mas que isso é raro, porque, se a vida dele desandar agora, ele acredita que compromete a missão do futuro. E quando ele fala isso, não fala como criança brincando de profecia. Ele fala como quem guarda uma informação que não quer, ou não pode, detalhar. Diz que sabe a idade em que a verdadeira missão começa, mas que não está autorizado a falar. A conversa também toca num ponto que parece pequeno, mas explica muita coisa: a exposição. Depois de entrevistas e vídeos, a procura aumentou, a desconfiança também. Muita gente quer comprovação, como se espiritualidade tivesse que vir acompanhada de recibo, carimbo e laudo. E é aí que o entrevistador levanta algo que circulou com força nas redes.
estão dizendo que você seria Allan Kardec. Arthur corta isso com firmeza. Diz que tem certeza de que não é. Diz, inclusive, que não se vê como reencarnação de alguém relevante, e coloca o tema em outra moldura. Para ele, o motivo de estar aqui passa por ajuste, aprendizado, correção de rota, aquilo que ele chama de karma. Ele chega a comentar que, em outra vida, teria sofrido por não desenvolver o que trazia, e usa essa ideia como alerta. Quem tem um dom, seja qual for, precisa trabalhar com responsabilidade, e não esconder, não reprimir, não transformar em vaidade. No fim das contas, o que fica desta primeira parte não é a confirmação de um mistério, e sim o desenho de um cenário. Um menino que afirma ter percepções incomuns, uma família que tenta manter limites, uma comunidade que vira ponto de peregrinação, e uma multidão lá fora tentando colocar rótulos onde talvez só exista processo. E agora eu quero te ouvir. Você acha que a internet ajuda a revelar esse tipo de história ou atrapalha, distorcendo tudo? Escreve nos comentários o que você sente sobre isso, e se esse assunto te fez pensar em alguém, compartilha o vídeo com essa pessoa. A segunda parte começa com o ponto que mais pega por dentro de quem assiste. Não é só curiosidade. Muita gente chega até o Arthur porque está no limite. Chega com dor no corpo, com medo de diagnóstico, com a cabeça cansada de tentar e falhar, com a sensação de carregar um peso que nem sabe de onde veio. E quando ele fala que muitos problemas vêm de outras existências, isso não aparece como frase de efeito. Ele fala como quem está descrevendo um padrão que enxerga com frequência, como se a vida atual fosse só a última página de um caderno que já tem capítulos inteiros escritos antes. Só que tem uma coisa importante aqui. Quando a gente fala de reencarnação, karma, caminhos espirituais, a conversa pode escorregar para dois extremos bem perigosos. Um é transformar tudo em espetáculo, como se a dor do outro fosse entretenimento. O outro é cair na ideia de que, se é karma, então não tem o que fazer. E é exatamente aí que a fala do Arthur fica interessante, porque ele não usa isso como sentença. Ele usa como explicação e como direção. Como se dissesse, tem raiz antiga, mas dá para tratar, dá para corrigir, dá para aliviar. Ele descreve, por exemplo, que certas dores muito fortes, aquelas que aparecem como do nada e somem, ou que ficam martelando sem motivo claro, aparecem bastante entre os motivos de busca. E além das dores, ele cita também questões emocionais que se repetem, como tristeza profunda, desânimo constante e aquela sensação de estar vivendo com um buraco no peito. E, de novo, vale reforçar algo com cuidado. Quando a pessoa está passando por depressão, crise de ansiedade ou qualquer sofrimento psicológico intenso, procurar ajuda profissional é essencial. A espiritualidade pode ser suporte, pode ser conforto, pode ser fé, mas não deve ser a única âncora quando o mar está revolto. O que chama atenção, no entanto, é como ele fala da procura como se existisse um funil, e a mãe dele fosse a comporta que impede a inundação. Ele repete, de maneiras diferentes, que não dá para atender todo mundo no mesmo segundo, que não é hospital com 200 médicos, que não existe como prometer urgência para milhares. E aí entra um pedaço humano e delicado, a espera. A fila, para quem está desesperado, parece injusta. Para quem organiza, é a única forma de manter a vida em pé. E para quem está no meio disso, como o Arthur, vira um exercício constante de equilíbrio. Em alguns momentos, ele deixa escapar uma lógica que parece planejamento de missão. Ele fala que a primeira fase é ficar conhecido, como se a exposição fosse um passo necessário para que algo maior aconteça depois. E que, em uma certa idade, começa a verdadeira missão, com mais curas, mais intensidade, mais responsabilidades. Só que ele não revela quando, e diz que os mentores não permitem. Essa ideia de mentores aparece como uma coluna central do discurso dele. Não é algo acessório. Para ele, são 4, cada um cuidando de uma área específica: alma, corpo, emoções e energias. E isso, na visão dele, explica porque consegue separar o menino comum do menino que realiza a limpeza. Como se ele tivesse uma casa com 4 guardiões e cada um segurasse uma porta diferente para que nada invadisse o lugar errado. Quando perguntam sobre ataques espirituais, ele não hesita em dizer que está protegido. Chega a comentar que colocou uma barreira especial na casa. Para quem acredita, isso soa como algo coerente com práticas de proteção. Para quem não acredita, pode soar como imaginação. Mas o que importa, narrativamente, é o seguinte: ele se posiciona como alguém que não se sente vulnerável, e isso reforça a imagem de firmeza que o entrevistador tenta passar o tempo todo. O menino não parece assustado com o que diz viver. Quem fica assustado, geralmente, é quem assiste. A entrevista também entra num tema que abre um leque enorme: o grande bloqueio. Arthur fala como se estivesse descrevendo um período coletivo de travas emocionais, psicológicas, físicas e financeiras.
Ele liga isso à ideia de um freio no mundo, como se algo estivesse pressionando o sistema para reduzir conflitos, diminuir ganância, gerar uma espécie de choque de realidade. E quando ele conecta isso às guerras, ele cria um raciocínio que é, no mínimo, curioso. Se o bloqueio atinge finanças, corpo e emocional, então líderes e populações podem perder força para sustentar conflitos. Falta dinheiro, falta estrutura, falta ânimo, falta combustível interno. E isso poderia forçar um recuo. É uma leitura espiritual de um fenômeno social e humano, e mesmo quem discorda pode perceber que existe ali uma tentativa de encontrar sentido para o caos. E aí surge um outro elemento que parece saído de um filme, mas que ele fala como se fosse coisa do cotidiano, seres de outros locais do universo. Ele afirma que não estão mais tanto aqui fisicamente, mas estariam influenciando energias por meio de corpos energéticos. Diz que existe até uma pequena relação entre isso e o tal grande bloqueio. E quando se fala de terra, água e ar, ele sugere que o planeta passaria por testes envolvendo os elementos, como se estivéssemos entrando numa fase de provas. Ele não entrega detalhes, e isso deixa tudo naquele clima de meia-luz, informação suficiente para instigar, insuficiente para fechar conclusão. Só que, no meio desse assunto gigantesco, ele fala uma coisa bem simples que passa quase despercebida e, talvez, seja a mais real de todas: as pessoas não estão se cuidando. Ele diz que percebe isso em quem chega até ele. Reclamam das dores, dos problemas, mas muitas vezes não fazem o básico por si. Alimentação, descanso, rotina, emoções, escolhas. E ele liga isso à tecnologia, à facilidade de se conectar que, paradoxalmente, faz as pessoas se desconectarem. Ele chama atenção para influências negativas que chegam com facilidade, para conversas rasas, para hábitos que viram prisão. E aqui a fala dele pega num ponto universal. Você pode ter 1000 ferramentas na mão e, ainda assim, estar longe de si mesmo. No fim desta parte, uma coisa fica clara: a história do Arthur não se sustenta só pelo mistério do menino que lê aura. Ela se sustenta porque encosta em dores reais, em perguntas reais, em um mundo que parece acelerado e, ao mesmo tempo, perdido. E por isso eu quero te perguntar uma coisa bem direta. Você acredita que existe uma causa espiritual por trás de certos sofrimentos que se repetem, ou acha que a gente tenta espiritualizar demais aquilo que deveria ser tratado de forma prática? Escreve nos comentários o que você pensa, porque eu leio e isso ajuda o canal a entender como você vê esse tipo de tema. E se esse vídeo está te fazendo refletir, deixa o like e compartilha com alguém que gosta desses assuntos. Muita gente que assiste nossos vídeos ainda não é inscrita. Dá uma conferida agora se você já está inscrito no canal e, se não estiver, se inscreve e ativa o sininho para receber avisos sempre que sair vídeo novo, porque tem bastante conteúdo vindo por aí. A terceira parte entra num ponto que vira combustível para boatos e, ao mesmo tempo, revela uma coisa bem humana. Quando uma história toca o coração das pessoas, a internet corre para dar um nome a ela. É como se, ao rotular, a gente sentisse que entendeu. E foi exatamente isso que aconteceu com o Arthur. O vídeo rodou, atravessou fronteiras, caiu em grupos, páginas, perfis de mistério, espiritualidade, mediunidade, fenômenos, e então começou a avalanche. Análises, teorias, gente tentando comparar falas, gente confirmando coisas com base em recortes, gente criando enredos paralelos como se fosse uma série. E no meio desse redemoinho, surgiu a tentativa de encaixar o menino numa prateleira famosa. Ele é a reencarnação de Allan Kardec. Essa frase, por si só, já é um ímã de atenção, porque Kardec não é um nome qualquer para quem conhece o espiritismo. Só que a resposta do Arthur, quando esse assunto volta, é seca, direta, sem floreio. Ele diz que não é. E o mais curioso é que ele não diz isso num tom de humildade ensaiada, nem num tom de provocação. Ele diz como quem está encerrando um arquivo. Isso eu tenho certeza. Daí, quando perguntam o que ele diria para quem insiste nessa ideia, ele desmonta a lógica do rótulo. Primeiro, porque ele afirma que não se vê como alguém tão relevante assim. Segundo, porque ele puxa o assunto para uma direção que foge da vaidade, karma, correção, responsabilidade. Em vez de sou alguém grandioso, ele fala estou aqui por ajuste. É quase como se ele recusasse a coroa antes mesmo de alguém tentar colocar. Para ele, o foco não é ser personagem histórico, e sim cumprir uma tarefa que, segundo ele, tem etapas. E aqui entra um detalhe que, para muita gente, passa batido. Ele afirma que em outras existências ele teria sofrido consequências por não desenvolver o que trazia. Ele chega a mencionar que teria morrido por causa disso e que carrega memórias dessa experiência. Para quem acredita, isso vira um alerta forte. Dom não é enfeite, é responsabilidade. Para quem não acredita, isso pode soar como construção mental.
Mas, em ambos os casos, a fala aponta para uma mensagem moral que se repete ao longo da conversa. Negar, esconder ou tratar como bobagem aquilo que você sente como chamado pode virar peso mais tarde. Quando o entrevistador pergunta sobre crianças especiais e outras pessoas que também teriam dons, Arthur não aconselha fama, palco, nem pressa. Ele aconselha desenvolvimento. Ele fala que o mínimo é não agir como se fosse bobagem. E isso é interessante, porque ele não tenta monopolizar o tema. Ele não diz só eu. Ele sugere que existem outras pessoas e que o mundo precisa aprender a lidar com isso com maturidade, sem idolatria e sem perseguição. A própria maneira como ele descreve a relação com a imprensa mostra que o problema não é só crença, é ritmo. Ele diz que muitos procuram, mas querem tudo muito rápido. Querem chegar na primeira e na segunda conversa já querendo arrancar respostas definitivas, como se a vida fosse uma entrevista com prazo. E a família tenta acalmar, porque exposição demais, cedo demais, pode virar um tipo de violência invisível. Não precisa de agressão física para esmagar alguém. Às vezes é só uma multidão cobrando, interpretando, exigindo. E aí aparece um segundo fenômeno, a desconfiança. Muita gente quer prova do que ele faz, como se espiritualidade pudesse ser demonstrada como truque de laboratório. Só que o entrevistador, em dado momento, deixa claro um ponto que ele acredita. Não é algo material, não é tirar uma pedra do corpo, não é show, não é teatro. É energia, percepção, sensação, relato, efeito. Isso coloca a história numa zona complicada, porque o que é subjetivo não se mede com régua, e o que não se mede vira alvo fácil de acusação. Para uns, é fé. Para outros, é engano. Para outros, é algo ainda não compreendido. No meio disso tudo, Arthur tenta sustentar uma linha. Ele diz que a vida dele continua normal graças aos pais, que ele separa o modo atendimento do modo Arthur, e que isso permite que a infância não seja engolida. Ele repete várias vezes, escola normal, rotina normal, sem preocupação. E essa repetição não parece acaso. Parece uma forma de proteger a própria narrativa contra o risco mais comum em histórias assim, a ideia de que a criança está perdendo a vida por causa do fenômeno. Ele reafirma que não. Mas é impossível negar que existe um deslocamento social acontecendo. Quando o menino vira ponto de busca para dores alheias, ele deixa de ser só um menino aos olhos do público. E esse é o ponto mais sensível. Mesmo que ele diga estar tranquilo, existe uma pressão invisível ao redor. Uma expectativa. E aí, o que você vai dizer agora? E talvez por isso ele evite previsões. Ele mesmo fala que não costuma prever, que não quer ser visto como alguém que fica soltando anúncios sobre o futuro. O que ele faz é aconselhar o cuidado, o básico, o humano, se cuide mais. Pare de viver no automático. Pare de se desconectar de si. Quando ele fala de tecnologia, a ironia aparece do jeito mais verdadeiro. A facilidade de se conectar faz as pessoas se desconectarem. A gente conversa com o mundo inteiro e, ao mesmo tempo, não conversa com a própria alma. A gente tem acesso a tudo e, ainda assim, se sente vazio. E isso, curiosamente, aproxima o tema dele do tema de qualquer pessoa que está assistindo. Não importa se você acredita em aura ou não, a sensação de viver acelerado, distante do essencial, é um sentimento comum hoje. E agora eu quero colocar uma pergunta que dá para sentir na pele. Você acha que a internet ajuda a revelar histórias como a do Arthur, ou ela transforma tudo em confusão e pressão, criando rótulos e expectativas que ninguém consegue carregar? Me conta nos comentários, porque o seu ponto de vista pode abrir um ângulo que muita gente ainda não enxergou. E se você conhece alguém que vive compartilhando vídeos de mistério e espiritualidade, manda este vídeo para essa pessoa e vê o que ela acha. Na quarta parte, a história começa a mostrar um lado que quase nunca aparece quando um caso viraliza, o que existe por trás do fenômeno quando as câmeras desligam. Porque, para quem assiste de longe, parece simples, um vídeo, uma entrevista, um menino dizendo coisas incomuns. Mas, para quem está perto, existe rotina, existe proteção, existe decisão diária, e principalmente existe um trabalho silencioso para manter a casa de pé enquanto o mundo inteiro bate a porta com perguntas. Arthur volta a insistir numa ideia que é o coração do que ele vive. Ele não está sozinho nisso. Ele fala dos 4 mentores como quem fala de uma estrutura permanente, e não de algo que aparece de vez em quando. E o jeito como ele descreve esses mentores é quase técnico, um ligado à alma, outro ao corpo, outro às emoções, outro às energias. É como se ele estivesse explicando um time de suporte, uma espécie de equipe de bastidores que impede que as coisas se misturem e desorganizem. Essa divisão é importante porque toca numa preocupação que muita gente tem quando vê uma criança em qualquer contexto espiritual. Isso pode fazer mal. O menino, então,
Responde com uma lógica de separação. Para ele, existe um modo em que ele trabalha, faz limpeza, purifica. E existe o modo Arthur, o menino comum, com escola e vida cotidiana. Ele diz que um não invade o outro. E, nessa narrativa, isso é apresentado como segredo para continuar normal. O entrevistador puxa o tema de ataques espirituais, e o Arthur responde que a proteção está firme, chegando a dizer que colocou uma barreira especial na casa. Esse trecho sempre divide o público. Uns enxergam como proteção espiritual legítima, outros enxergam como linguagem simbólica. Mas, de um jeito ou de outro, ele transmite uma sensação clara: ele não se sente ameaçado. E isso é relevante porque, em histórias assim, o medo costuma virar protagonista. Aqui, o medo não domina o personagem principal. Quem tende a sentir medo é quem assiste, interpretando, imaginando consequências, criando cenários. E é nessa mesma linha de proteção e controle que entra a figura da mãe, que aparece o tempo todo como filtro e como limite. Ela não é só a mãe do menino, ela vira a engrenagem que impede a rotina de virar caos. Porque, se existe uma coisa que a própria entrevista deixa claro, é que a demanda é maior do que o possível. Gente de vários lugares, urgências pessoais, pedidos, expectativas. E quando a vida vira fila, qualquer pequena decisão vira peso. Quem entra, quem espera, quem não entra. Arthur diz que exceções acontecem, mas são raras, e só em casos gravíssimos. Ele reforça isso como se estivesse estabelecendo uma regra moral e não apenas uma regra de agenda. O subtexto é simples: se ele sacrificar a própria vida agora, compromete o que acredita ser o auge da missão futura. Ou seja, existe um planejamento de longo prazo que, na cabeça dele, precisa ser respeitado. Essa ideia de missão futura é uma das chaves que deixam as pessoas mais intrigadas. Ele fala como quem sabe que existe um ponto de virada, uma idade específica. Mas ele diz que os mentores não permitem que ele revele. Isso cria um clima de suspense que alimenta teorias. Porém, ao mesmo tempo, demonstra algo raro: ele não tenta transformar essa informação em isca. Ele não fala "vou contar depois" para segurar a audiência. Ele simplesmente diz "não posso falar" e segue. A partir daí, a entrevista começa a abrir um quadro mais amplo, quase como se o Arthur não estivesse falando só de indivíduos, mas de um período coletivo. Ele menciona novamente o grande bloqueio e descreve como isso mexe com 3 áreas: o lado emocional, o lado físico e o lado financeiro. Ele não trata isso como castigo, mas como uma espécie de freio, algo que chega para amenizar excessos, reduzir ganância, puxar as pessoas para o lado espiritual, não por interesse de ganhar dinheiro, mas por necessidade de reencontrar direção. E aqui é importante reparar na forma como ele fala. Ele sugere que, quando a pessoa está perdida no dinheiro, ela pode buscar algo espiritual por hobby, sem perceber, aprender alguma coisa, encontrar uma esfera diferente. Ou seja, ele descreve o espiritual como um caminho que pode reeducar prioridades, não como ferramenta para enriquecer. Isso conversa com uma crítica muito comum: gente que transforma a fé em negócio. No discurso dele, pelo menos, a proposta é outra. O entrevistador aproveita esse gancho e entra na questão das guerras, dos líderes mundiais, de conflitos que parecem intermináveis. E o Arthur responde com uma leitura que mistura espiritualidade e consequência prática. Ele diz que há muita ganância e que o grande bloqueio afeta finanças, corpo e emoções. Na lógica dele, isso poderia diminuir capacidade de sustentar armamentos e conflitos, enfraquecer soldados, abalar decisões, forçar apaziguamento. É uma visão que tenta encontrar um mecanismo invisível por trás do visível, e isso encaixa com o tipo de público que se interessa por mistérios e por sentido espiritual do que acontece no mundo. Em seguida, ele toca naquele tema que faz muita gente levantar a sobrancelha: presenças de outros locais do universo. Ele diz que eles não estão mais tanto aqui, mas que influenciam por meio de corpos energéticos, e que existe uma relação pequena com o grande bloqueio. Ele comenta ainda sobre elementos como terra, água e ar, como se o planeta passasse por testes em cada um deles. Ele não aprofunda e não dá datas, mas sugere uma fase de prova, de ajuste. Só que o momento mais pé no chão da quarta parte vem quando ele diz algo simples: as pessoas não estão se cuidando. Ele observa isso nos atendimentos. Muitas dores, muitas reclamações, mas pouca disciplina com o próprio corpo e com o próprio emocional. E ele liga isso à tecnologia, às influências negativas, à facilidade de conversar com todo mundo e, ao mesmo tempo, se afastar do divino, do essencial, do silêncio que organiza a cabeça. Essa parte é onde a história, mesmo que você não acredite em nada sobrenatural, ainda consegue conversar com você. Porque quase todo mundo hoje sente essa desconexão: muito estímulo, pouca presença. Muita correria, pouco cuidado.
Muita informação, pouca transformação. E eu quero te perguntar algo bem direto. Você acha que o nosso tempo está doente de pressa e distração? Você sente que a tecnologia te aproxima das pessoas ou te distancia de você mesmo? Deixa isso nos comentários, porque eu quero entender como você vive isso no seu dia a dia. E se esse assunto faz sentido para você, compartilhe o vídeo com alguém que vive dizendo que está cansado, mas não sabe explicar de quê. A quinta parte tem um momento que parece pequeno, quase uma curiosidade jogada no meio do bate-papo, mas que ajuda a entender como Arthur se enxerga por dentro. Quando perguntam sobre aniversário, ele responde com naturalidade que fazenda no dia 22 de março. Não é uma data mística na conversa, não vira profecia, não vira slogan. É só um menino dizendo um dado simples da própria vida. E esse contraste é importante, porque a imagem pública dele vai ficando cada vez mais carregada de significados, enquanto ele, o tempo todo, tenta puxar a história de volta para o chão. Quando o entrevistador traz a pauta das crianças especiais e de outros jovens que também teriam dons, o Arthur não entra em competição, não tenta provar nada, nem fala como se fosse dono de uma verdade exclusiva. Ele diz que o mínimo é não tratar como bobagem. A frase tem um peso enorme, porque ela serve tanto para quem acredita quanto para quem não acredita. Para quem acredita, significa não despreze aquilo que pode ser um chamado. Para quem não acredita, significa não ignore aquilo que você sente, que você percebe, que mexe com você. E, em ambos os casos, tem ali uma defesa da responsabilidade. Se existe algo diferente, o pior caminho é negar com desdém, porque isso vira uma confusão interna que cresce em silêncio. O entrevistador também insiste numa preocupação que muita gente carrega quando vê esse tipo de história. Você é muito novo para isso. E o Arthur responde de um jeito que parece repetido, mas é repetido por um motivo. A vida dele continua normal por causa dos pais, principalmente pela mãe, que organiza e filtra. Ele reforça que não é atender por atender, que não dá para responder todo mundo de imediato, e que, se a rotina dele for tomada agora, o futuro do que ele chama de missão não chega no auge. Repara no desenho, ele não fala de missão como um troféu, ele fala como uma estrada. Primeiro vem a fase de ser conhecido, depois vem a fase de intensificação. É como se ele dissesse, agora é o começo, mais tarde é o centro do furacão. E isso explica porque eles seguram a agenda, colocam limites, mantêm a escola, preservam o cotidiano. Quando o tema vira imprensa e exposição, ele reconhece que muitos procuram, mas diz que querem tudo muito rápido. Essa pressa é um personagem invisível da história inteira. Porque a pressa não é só da imprensa, é de quem sofre, de quem está com medo, de quem quer cura, de quem quer resposta, de quem quer resolver a vida em uma conversa. E o que a família parece tentar fazer é desacelerar esse mundo ao redor, como quem coloca uma mão no peito e diz, respira. Uma criança não vira instrumento de urgência pública. Um ser humano não pode ser sugado por expectativa coletiva. A conversa então volta para um ponto que é quase uma encruzilhada entre fé e sensacionalismo. Como provar algo que é, por natureza, invisível? O entrevistador fala de outras pessoas com dons, de percepções positivas sobre o trabalho do Arthur, e tenta reforçar que não é uma coisa material para ficar exibindo como espetáculo. O Arthur, por sua vez, coloca a própria vida como argumento de aprendizagem. Ele diz que, para ele, isso é uma prova de que dons precisam ser desenvolvidos, trabalhados, assumidos e não sufocados. E ele associa isso ao que chama de experiências passadas, como se carregasse uma lição antiga que agora não quer repetir. Só que o ponto mais importante desta parte chega quando o entrevistador retoma o boato mais famoso, aquele que rodou o planeta. Você seria a reencarnação de Allan Kardec. E o Arthur fecha essa porta de novo, com firmeza. Ele diz que não é. E o que vem em seguida é ainda mais revelador. Ele afirma que não é reencarnação de ninguém tão relevante assim, e que está aqui por karma, por correção. Nesse instante, a história muda de tom. Porque, se ele quisesse alimentar a audiência, seria muito fácil dizer algo ambíguo, deixar no ar, brincar com a ideia. Mas ele faz o oposto. Ele reduz a fantasia pública e empurra a atenção para a responsabilidade pessoal. Ele diz, em outras palavras, não percam tempo tentando me encaixar em um nome. Olhem para o que precisa ser feito aqui. E quando o entrevistador puxa Chico Xavier, crianças especiais, previsões e tudo isso, o Arthur parece querer livrar a conversa de um tipo de idolatria. Ele diz que não vale a pena dar nome para ele lá atrás, que isso não tem sentido. Ele chega a dizer que, por muito tempo, não estava muito nessa realidade, que esteve em outras realidades, e que o foco agora é corrigir o próprio caminho. Essa fala, para quem acredita, pode soar como um relato espiritual profundo. Para quem não acredita, pode soar como imaginação. Mas, de qualquer forma, ela produz um efeito,
tira o centro do palco da fama e coloca no centro a ideia de aprendizado. Quando perguntam se aumentou o nível, se mentores novos se aproximaram, ele diz que são os 4, permanentes. E aí aparece um nome que, na entrevista, ganha um brilho especial, Alice. Ele diz que ela seria a mestra dos mentores, ligada ao elemento ar, e que teria ajudantes que colocam um pouco da energia dele nas pessoas por meio dessa conexão. Esse trecho é importante porque explica por que, para eles, a conexão não depende de rede social, de postar todo dia, de ter perfil. Quando perguntam cadê a rede social do Arthur, ele responde, não tem, só a mãe. E, no tom do encerramento, a ideia fica assim, a rede social seria a mentalização, a fé, a conexão de quem busca. Isso não é só um detalhe. É quase uma declaração de postura. Não se trata de construir personagem online, e sim de sustentar um sentido espiritual que, segundo eles, acontece além das telas. No final do encontro, o entrevistador faz aquele fechamento típico de quem sabe que o público quer um recado, mas o Arthur não força a frase bonita. Ele diz que não vem nada à mente, que é mais de responder perguntas. E isso também é revelador. Porque o profeta de internet costuma ter discurso pronto. Aqui, o menino parece mais confortável reagindo do que proclamando. Então o entrevistador encerra com um tom de gratidão, reforçando que o Arthur estaria evoluindo, trazendo informações valiosas, assumindo uma missão, e pede que o público continue divulgando para que o canal cresça e a mensagem chegue em mais pessoas. E eu quero te perguntar uma coisa que vale ouro para entender o que você viu até aqui. Na sua opinião, quando a internet tenta colocar um nome famoso em cima de alguém, isso ajuda a compreender ou atrapalha e distorce? Escreve nos comentários qual é a sua leitura. E se você conhece alguém que já caiu nessa onda de teorias e rótulos, compartilhe este vídeo com essa pessoa para vocês conversarem sobre isso. A sexta e última parte é onde a história deixa de ser sobre o Arthur e vira, de verdade, sobre quem está assistindo. Porque, depois de tantos temas grandes, aura, reencarnação, mentores, bloqueios coletivos, tecnologia, guerras, teorias na internet, a pergunta que fica no ar é simples e incômoda. O que a gente faz com esse tipo de relato? A gente transforma em idolatria? Em deboche? Em medo? Ou em reflexão? O encerramento do quadro tenta colocar o Arthur como uma espécie de sinal, não como um personagem de culto. O entrevistador fala que ele assumiu a missão, que está cumprindo, que traz informações valiosas para o planeta inteiro. E esse é um ponto importante. A entrevista o tempo todo tenta tirar a conversa do terreno da prova e colocar no terreno do sentido. Não é sobre convencer todo mundo. É sobre abrir uma possibilidade. E se existir mais coisa acontecendo do que a gente percebe? E se a nossa vida, do jeito que está, não for a história inteira? Só que existe um cuidado que precisa ser dito com clareza, principalmente quando o público é grande e diverso. Relatos espirituais mexem com esperança, e esperança é uma coisa delicada. Quem está sofrendo pode agarrar qualquer coisa como última corda. Então, é essencial manter o pé no chão. Fé pode ser um apoio poderoso, sim, mas saúde física e mental exigem responsabilidade, acompanhamento e escolhas concretas. Uma coisa não precisa anular a outra. Espiritualidade, para muita gente, soma, mas não deve virar substituta do que é necessário. O Arthur, ao longo da conversa inteira, tenta sustentar duas ideias ao mesmo tempo. A primeira, ele se vê como alguém com uma tarefa, algo que ele chama de missão, com etapas e limites. A segunda, ele se recusa a aceitar o pacote da fama espiritual que tentam colocar nele. Isso aparece com muita força quando ele rejeita o rótulo de reencarnação de Kardec. E esse detalhe, na prática, serve como um filtro de intenção. Porque existe diferença entre buscar sentido e buscar espetáculo. Existe diferença entre aprender e idolatrar. Quando a internet gruda um nome histórico em cima de uma pessoa, ela cria um atalho mental. Pronto, entendi. Só que esse atalho, muitas vezes, destrói a nuance. E é aí que o Arthur insiste, mesmo sem parecer que está insistindo, sou eu, não sou outro. Ele tenta impedir que a história vire uma fantasia pronta, porque fantasia pronta dá clique, mas desumaniza quem está no centro. E, se existe uma coisa que a entrevista tenta preservar, é essa imagem de normalidade. Menino, escola, rotina, pais cuidando, agenda com limites. A história inteira gira em torno de um fenômeno, mas o esforço maior é para que a vida não vire fenômeno o tempo todo. E isso puxa a conversa para um tema que vale para qualquer pessoa, com ou sem dons, limites. Até onde você deixa a vida dos outros invadir a sua? Até onde você se abandona tentando salvar todo mundo? A fala dele sobre não atender instantaneamente e não comprometer a missão futura pode ser lida como espiritual, mas também pode ser lida como uma lição humana.
se você se quebra agora, você não chega inteiro no que vem depois. E isso serve para pai, mãe, estudante, trabalhador, qualquer um. Outra coisa que fica muito forte no fechamento é a ideia de que o mistério não é só algo externo. Tem mistério dentro da gente também. Quando o Arthur fala de desconexão por causa da tecnologia, de pessoas que não se cuidam, de influências negativas, ele toca em algo que todo mundo reconhece: a vida ficou barulhenta. E, quanto mais barulho, mais a gente foge do silêncio. Só que é no silêncio que muita gente encontra a direção. É no silêncio que você percebe onde está doendo. É no silêncio que você descobre se está vivendo ou só existindo. A entrevista termina pedindo que o público divulgue, que acompanhe, que cresça junto, e reforçando aquela frase que abre e fecha tudo: tire suas conclusões. E talvez essa seja a melhor forma de encerrar mesmo. Porque ninguém precisa sair daqui com uma certeza absoluta. Mas todo mundo pode sair daqui com uma pergunta melhor do que entrou. Agora eu quero fechar com você, bem do jeito que a história pede. Qual foi a parte que mais te chamou a atenção? Foi a forma como ele fala de mentores? Foi a negativa sobre Kardec? Foi a ideia do grande bloqueio? Ou foi o alerta simples de que as pessoas não estão se cuidando? Escreve nos comentários qual trecho mexeu mais com você e por quê. E se esse vídeo te fez refletir de verdade, deixa o like e compartilha com alguém que gosta de espiritualidade, mistérios e temas que cutucam a alma, porque isso ajuda o canal a crescer e a levar essa conversa para mais gente.